Olá, pessoal! Vamos começar a falar agora sobre as propriedades das ligações químicas. Então, quem ainda não assistiu o vídeo sobre ligação iônica e ligação covalente, corre lá no canal Juliana Dias Matos e assista para conseguir entender agora essa sequência de aulas que vai ser dividida em geometria molecular e depois forças intermoleculares e polaridade. As ligações covalentes vão apresentar a geometria molecular. O que é essa geometria molecular? As moléculas, elas são vistas no plano tridimensional. Por isso elas vão ter formas espaciais específicas, que damos o nome de geometria molecular. Composto iônico não tem geometria molecular, são retículos cristalinos. Compostos covalentes vão ter geometria molecular de acordo com a quantidade de átomos e a quantidade de pares de elétrons disponíveis. Então, a geometria, nós vamos ter que primeiro pensar quantos átomos a molécula tem e depois verificar se ela tem par de elétron sobrando no átomo central. Quando a molécula for formada por dois átomos, a geometria vai ser sempre uma geometria linear. Então, os dois átomos estarão ligados, independente se tem ligação simples, dupla ou tripla. E nós formaremos um ângulo de 180 graus. Então, a geometria da molécula é uma linha reta. Moléculas que têm 3 átomos, nós teremos duas possibilidades de geometria. A geometria poderá ser linear ou a geometria poderá ser angular. Qual a diferença entre elas? A geometria linear vai ser aquela onde a molécula é formada por 3 átomos e o átomo central não tem elétrons sobrando. Ou seja, todos os elétrons do átomo serão ligados, como é o caso aqui da molécula de CO2. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e os 4 elétrons dele estão ligados nos oxigênios. Portanto, não sobra elétron sem ligar. Por isso, a geometria também é linear. E aí, formamos esse ângulo de 180 graus. O átomo central vem no meio e os dois outros átomos ligantes virão nas laterais. Se a molécula tiver 3 átomos e no átomo central houver elétrons sem ligar, elétrons sobrando, nós teremos uma geometria angular. É o caso da molécula de água. O oxigênio pertence à família 16 ou 6A, portanto ele tem 6 elétrons na camada de valência dele. Desses 6 elétrons, 2 serão utilizados para ligar nos hidrogênios e nós teremos 2 pares de elétrons sobrando. Por isso que nós vamos formar um ângulo. A geometria será angular. O átomo central vem na parte de cima e os outros 2 átomos dos elementos vêm na parte de baixo, formando um ângulo aproximado de 104,5 graus. Se a molécula tiver 4 átomos, nós também teremos duas possibilidades de geometria angular. A geometria poderá ser trigonal ou então piramidal. A geometria trigonal plana ou triangular, ela tem a mesma ideia da geometria linear. O átomo central não terá elétrons disponíveis, não terá elétrons sobrando. Notem que na maioria das moléculas, o átomo central é o carbono, porque o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e sempre vai utilizar os 4 para fazer ligações, então ele nunca terá elétrons sobrando. A geometria é chamada de trigonal porque nós temos o átomo central no meio, acima do átomo central nós temos outro elemento e abaixo nós temos 2 átomos formando um ângulo. Se nós observarmos, todos os átomos ligantes estão ligados de forma que vão formar um triângulo. Por isso que a fórmula geométrica é forma trigonal. Se nós tivermos elétrons sobrando no átomo central, aí a geometria será piramidal. Então, corresponde à geometria angular com 3 átomos. Aqui nós teremos 4 átomos. O átomo central, aqui no caso é o P, nós temos 5 elétrons na camada de valência e esses 5 elétrons nós vamos ter 3 ligando nos hidrogênios e um par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons vai fazer com que o átomo central seja o topo da pirâmide e os outros 3 átomos estão na parte de baixo da molécula. Assim como acontece aqui na amônia. O nitrogênio também é da família 5A, terá um par de elétrons sem ligar e teremos 3 elétrons ligando. Aproximadamente, os ângulos formados nessa molécula terão 107 graus.
formando então a pirâmide. E por fim, nós teremos as moléculas com 5 átomos. Toda molécula que tiver 5 átomos vai apresentar uma geometria tetraédrica. O tetraedro nada mais é do que uma pirâmide também, e todas as faces deles são triângulos. Então ele é formado por 4 faces trigonais. O átomo central virá no meio, acima dele teremos outro átomo e abaixo nós teremos 3 átomos diferentes. Os ângulos formados entre seus átomos será de aproximadamente 109 graus. Para determinar a geometria molecular, é só prestarmos então atenção na quantidade de átomos da molécula e, no caso de moléculas que tenham 3 ou 4 átomos, verificar se tem disponibilidade de elétrons sem ligar. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Muito obrigada.